Gente querida, algumas pessoas me pediram para fazer um vídeo do tipo primeiras impressões, que talvez poderia ser algo do tipo primeiras previsões, sobre o novo filme do Shazam a partir do material promocional já disponibilizado. Então, este é o assunto deste vídeo, uma digressão sobre o que a gente pode esperar de Shazam: Fúria dos Deuses. Tá curiosa, tá curioso sobre o filme? Então senta na poltrona, pegue a pipoca e vamos trocar uma ideia. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. O filme Shazam: Fúria dos Deuses estreia no dia 16 de março de 2023 aqui no Brasil e tem muita gente curiosa sobre o novo filme da família mais poderosa da Terra. Claro, tem gente que não gostou do filme anterior, tem gente que amou o filme anterior e tem gente que se divertiu. Independente disso, se você ainda não assistiu ao primeiro filme, corre lá e assiste, ou se já assistiu e gostaria de ver uma análise crítica, é só clicar aqui nos cards, tá certo? Bem, segundo as informações, o filme se passa algum tempo depois do primeiro, com o grupo de super-heróis já estabelecido lá na Filadélfia. A trama gira em torno das filhas de Atlas que vêm atrás da família Shazam para recuperar de volta os poderes que foram concedidos a elas, né? Os poderes dos deuses, os poderes das entidades mítico-religiosas, melhor dizendo, né? E no processo elas querem destruir o mundo por completo e cabe à família Shazam salvar o mundo. Mas será que o filme vai ser bom? Será que ele vai seguir a mesma dinâmica do filme anterior? Vamos a algumas especulações. Antes de você prosseguir com este vídeo, é importante que você esteja ciente de que podem haver possíveis spoilers no que vem a seguir, tá certo? Eu digo possíveis porque eu vou fazer aqui alguns comentários que podem ou não se provar verdadeiros na trama, tá bom? E o que a gente não quer é estragar aqui com esse vídeo a sua experiência ao assistir o filme. Pois bem, vamos lá então. Primeiro ponto: aprofundamento do tema das relações familiares. O primeiro filme teve como tema as relações familiares que são construídas a partir das relações de afeto. Ou seja, não são os laços consanguíneos que definem efetivamente uma família, mas as relações de afeto que se estabelecem entre as pessoas. Como um filme de continuação, é bem provável que a gente tenha um aprofundamento desse tema a partir de questões como a família se mantém unida, Onde é que vocês vão? Lutar contra o crime. Tá bom. como ela lida e sobrevive aos conflitos internos e aos conflitos externos, como lidar com as tensões entre interesses e personalidades, como a família lida com segredos, mentiras, confiança, respeito, perdão. Afinal, o que mantém a união, a lealdade, apesar dos conflitos e das divergências? Então eu acredito que o primeiro ponto vai ser um aprofundamento dessa ideia de família. Agora vá lutar pela sua família. Vá lutar pelo mundo. Segundo ponto: aprofundamento da mitologia grega. No primeiro filme, o enredo se concentrou em apresentar o personagem principal, Billy Batson, e discutir o tema das relações familiares. Tanto que o Dr. Sivana, em si, enquanto vilão, foi um personagem secundário, sem impacto ou sem ser digno efetivamente de sua grandeza e maluquice nos quadrinhos. Este robô atômico é 100% à prova de Marvels. Isso porque o foco não era simplesmente manter uma estrutura clássica de filmes de herói, né? Mas abordar o assunto da família. E embora o primeiro filme utilizou como referência a versão dos Novos 52 e apresentou uma atmosfera bastante próxima até
do tipo de história do Capitão Marvel da Era de Ouro, ele praticamente não tocou nos elementos mágico-mitológicos que fazem parte do universo ficcional da família Marvel. Pouco ficamos sabendo, por exemplo, sobre o Mago Shazam e o Conselho de Magos. Ou pouco ficamos sabendo sobre a origem dos poderes de Shazam. E isso é o que provavelmente vai acontecer agora, com a apresentação das filhas de Atlas como vilãs. E como são personagens que não existem nos quadrinhos, os roteiristas e o diretor do filme tiveram então uma liberdade criativa ainda maior para brincar com os elementos que atravessam ou tangenciam o universo ficcional de Shazam para contar a história que eles efetivamente querem contar, né? Para passar a mensagem que eles querem passar sem ter que ficar preso a algum tipo de referência narrativa, né? Então, o foco do filme é naquilo, na mensagem, na história que o diretor e os roteiristas querem contar. Preste atenção, Billy. O destino do mundo depende de você. E sobre a presença da mitologia grega em si, aqui a gente já tem nos trailers algumas referências interessantes. Héspera e Calipso, ou Calice, são consideradas em alguns relatos mitológicos, não todos, filhas de Atlas. Há outros relatos que indicam que Calipso seja filha de Oceanos ou ainda de Nereus. E há variações quanto ao número de filhas de Atlas e por aí vai. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas apenas salientar que as Hesperíades seriam as ninfas encarregadas de proteger o jardim da árvore das maçãs douradas. E a árvore foi um presente que Gaia deu a Hera no seu casamento com Zeus. As Hesperíades, filhas de Atlas, ficaram responsáveis por guardar e proteger a árvore, mas vira e volta elas também colhiam as maçãs. E Hera, então, desconfiando que as ninfas poderiam pegar as maçãs, colocou ainda no jardim um dragão de 1000 cabeças, chamado Ladon, para proteger a árvore. A árvore estaria relacionada, se não me engano, à alegria e à imortalidade. E na mitologia, um dos trabalhos de Hércules, o 11º, na verdade, foi pegar as maçãs douradas. E para isso, ele pediu para Atlas pegar para ele, enquanto ele seguraria o firmamento, o céu, para o Atlas. E Atlas aceita e diz que ele mesmo poderia levar as maçãs no lugar de Hércules. E suspeitando que Atlas não voltaria, afinal, Atlas havia sido condenado a segurar o céu por Zeus, Hércules concorda com Atlas, mas pede para que Atlas segurasse um pouquinho o céu para que Hércules pudesse ajeitar a sua capa, o seu manto. Quando Atlas então depositou as maçãs no chão e colocou o céu sobre os seus ombros, Hércules pegou as maçãs e saiu correndo, fugiu. Esse aspecto da mitologia é interessante porque no trailer, por exemplo, Calipso coloca um fruto dourado na terra e começam a aparecer raízes de tudo quanto é lado, destruindo as coisas, talvez com o intuito de criar um jardim. E também vemos no trailer um dragão. É bem provável que o filme brinque, dentro de uma boa liberdade poética, com as referências relacionadas ao Atlas. E também vemos no trailer a presença de Anteia, que é a filha de Zeus e deusa da vegetação, dos jardins e do amor humano. E eu acredito, pelo que o trailer mostra, que ela vai ser uma aliada da família Shazam. E dentro do universo expandido da DC, do qual o filme do Shazam faz parte, nós temos uma outra deusa, filha de Zeus, que pode aparecer na história para ajudar a família Shazam. Estamos falando da filha de Hipólita, a Mulher Maravilha. Sim, minhas amigas e meus amigos, e o furubudunço começou por causa dessa cena de um spot japonês sobre o filme, ou melhor dizendo, do filme, Shazam, Fúria dos Deuses. A grande questão é se Gal Gadot vai aparecer mesmo ou se ela vai ser uma aparição do tipo Superman sem cabeça do primeiro filme. Enfim,
Terceiro ponto, aprofundamento dos princípios da magia. Esse é um assunto que merece uma discussão sobre a função da magia e ele está relacionado ao argumento principal da trama do filme, que é, segundo os trailers, o seguinte: os poderes das entidades que formam o acróstico Shazam foram concedidos ou foram roubados? E isso dá uma baita de uma discussão, porque segundo algumas versões da origem do Mago Shazam, e nós vamos ter em breve um vídeo sobre o Mago Shazam, uma parcela dos poderes dessas entidades foi concedida. E em outros casos, pela própria razão que existe entre magia, feitiçaria e religião, forças sobrenaturais, os poderes podem ter sido roubados. E isso porque a característica primeira da magia é a manipulação de forças sobrenaturais. Então, pode ser que a reivindicação das filhas de Atlas tenha sua razão de ser na história. E por fim, como último ponto, acredito que teremos muitos easter eggs e cameos no filme. E um cameo já foi inclusive revelado nos trailers. A esposa do David Sandberg, o diretor, Lotta Loston, foi vista sendo salva pelo Capitão Marvel em uma cena muito divertida. Lotta Loston, para quem não se lembra, apareceu já no primeiro filme como assistente do Dr. Sivana. Enfim, eu confesso que eu estou muito entusiasmado pelo filme. E aqui num mix de fé e esperança, posso dizer que eu acredito que vai ser um filme talvez convencional em termos de direção, de estrutura narrativa. Vai ser um filme do gênero super-herói e do subgênero família, artisticamente bem conduzido, é o que eu espero. E eu também acredito que vai ser um filme com um tema potente e um tema potente bem contado, como foi o caso do primeiro filme. Também acredito que vai ser um filme mais livre, assim como foi o primeiro, em relação ao universo ficcional do personagem, e eu acredito, espero, que vai ser um filme que não vai me decepcionar. Claro que eu tenho a ciência de que não dá para ir com um hype muito alto, especialmente se você for aquela pessoa que gosta de ver referências mais diretas aos quadrinhos ou espera muito tiro, porrada e bomba ou alguma outra coisa mais assim, Não é esse o espírito do Capitão Marvel, vamos e venhamos. Mas enfim, nesses momentos eu suspendo um pouco as minhas memórias afetivas e minhas ressalvas, por exemplo, em relação ao uso dos Novos 52, a infantilização do personagem, que são coisas que eu não curti no primeiro filme, para ver como a história lida com e explora a essência do personagem e os dilemas relacionados ao tropo narrativo que permeia a mitologia do herói. Acho que mais importante que um conjunto de elementos copiados dos quadrinhos é a construção e apresentação de um filme que seja capaz de traduzir, dentro de sua liberdade poética, a liberdade poética de quem está contando a história, o espírito do personagem. Isso para mim é o mais importante, que os elementos que formam a identidade do Shazam, a identidade do Capitão Marvel e de sua família estejam presentes, porque como filmmaker, acredito que a potência de um filme está naquilo que ele fala para nós, sobre nós mesmos, sempre, independente se é um filme de super-herói, terror, enfim. Mas e você? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Como está o seu hype? O que você espera encontrar? Qual é o aspecto ou característica que você mais curte nas histórias do Capitão? E claro, para compartilhar com vocês meu coração de fã, eu só quero dizer que se a Mulher Maravilha aparecer e fizer uma boa participação, que para mim tem tudo a ver, porque é o encontro perfeito entre mitologia e magia. Amigas e amigos, eu acho que eu vou surtar, eu vou pirar, eu vou chorar, enfim. Enfim, gente, esse foi um vídeo de primeiras previsões sobre o filme do Shazam, Fúria dos Deuses. Deixa aí o seu joinha se você curtiu o vídeo
Inscreva-se se você não for inscrita ou inscrito. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, chegar mais longe, sobretudo se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Shazam!